Você sabe que a lógica é bem inversa? É quanto mais você busca algo, mais esse algo está longe de você. Geralmente quando a gente está correndo atrás de algo, esse algo está fugindo da gente. Assim como o leão caça uma presa, ele está correndo atrás dessa presa. Quando nós deixamos a preocupação por aquilo que a gente quer dominar a gente, isso acaba nos destruindo. Por quê? Por exemplo, nós temos um objetivo. Nós queremos muito ter uma empresa, ou muito um emprego, ou muito uma família. E quanto mais nós queremos isso, mais parece que isso está distante da gente. Porque toda vez que nós desejamos, nós está falando para nós mesmos que a gente ainda não tem isso. Cada passo que a gente dá, parece que aquele objetivo dá 2 passos mais longe da gente. E quando nós se preocupamos com algo, esse algo foge. E algo muito comum na Bíblia é a lógica do inverso. Nós vamos olhar para dentro da Bíblia e tudo é invertido. Por quê? Na palavra de Deus, em Mateus 16:25, vamos abrir lá em Mateus. Se tentar se apegar à vida, a perderá. Mas se abrir a mão de sua vida por minha causa, encontrará. Tem outro versículo também que diz, se eu não me engano está em Marcos 10:43, 44, que diz: maior é aquele que serve. Parece algo meio invertido, né? Sim, é porque quando a gente se preocupa muito com algo, é meio como se nosso coração estivesse idolatrando esse algo. E Deus odeia idolatria. Toda vez que nós colocamos algo num pedestal, como se aquilo fosse o nosso objetivo maior da nossa vida, acima da nossa própria salvação, Deus, ele abomina isso, principalmente na vida de um cristão. Quando nós colocamos algo num pedestal e começamos a colocar aquilo como um objetivo de vida. Se eu não conseguir isso, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não tiver isso, a felicidade não vai chegar na minha vida. Você sempre vai ficar preocupado, ansioso por isso. A sua ansiedade vai aumentar cada vez mais e mais. E toda vez que você olhar para a sua vida, para a sua realidade, você vê que você ainda não tem o que você quer, você vai ficar mais desesperado para conseguir esse algo. E você, de fato, nunca vai ser feliz. Por quê? Quanto mais você busca, mais você quer. E mesmo que você consiga, você não vai se sentir realizado. Porque a realização não está em conseguir o que a gente quer. Está no processo, está no agora. Ser feliz com o que a gente tem agora. Se nós formos felizes com o que nós temos agora, se nós buscarmos antes o reino de Deus, o que vier é lucro. O que vier é lucro. As demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, tudo que vier depois vai ser acrescentado, vai ser algo normal. Quando você vira as costas para aquele seu objetivo e você começa a confiar mais em Deus, você começa a confiar mais em Deus, esse objetivo que você perseguia e fugia de você, agora esse objetivo vai vir até você. Porque você simplesmente vai estar confiando em Deus. E algo muito importante, parar de se preocupar com o seu objetivo não significa desistir dele. Significa parar de ficar idolatrando esse algo. Simplesmente faça o seu melhor todo dia. Se concentre no agora, no que você está fazendo agora. Dê o seu melhor no agora. Quando você fica dando o seu tônus vital para algo futuro, o seu trabalho no agora diminui, o desempenho cai e é mais provável que você não alcance o seu objetivo. Então, simplesmente fala, pai, eu quero isso, e engaveta, coloca na gaveta, deixa lá. Mas lembre-se de fazer o seu melhor todos os dias, como se fosse para Deus, porque está escrito, nós devemos fazer como se fosse para o próprio Deus. Algo que Davi fazia muito era confiar. Veja bem, Davi era o rei de Israel. Porém, por que Davi era o rei de Israel? Mas ele não ficava desejando o seu rei. Você não vai ver na Bíblia. Davi queria muito ser o rei de Israel. Ele pedia muito, ele ficava imaginando aquilo todos os dias. Um certo dia apareceu um profeta e ungiu ele. Não foi bem assim. Davi estava lá cuidando das suas ovelhinhas. Mandaram chamar ele. Ele estava fazendo o seu trabalho com o máximo de excelência. Estava cuidando das ovelhas como se fosse algo presentâneo. Ele não estava se concentrando, eu quero virar rei. A realidade que eu nasci foi injusta comigo, porque o meu propósito era ter sangue real para sentar no trono, ou era para Deus ter me escolhido. Não foi isso que Davi fez. Davi simplesmente confiou no Senhor. Ele confiava no Senhor todos os dias. Eu acho que nem passava pela cabeça dele ser rei de Israel. Simplesmente ele só estava lá cuidando das ovelhas dele e confiava no Senhor, se entregava na mão dele e fazia o trabalho dele com o máximo de excelência. Por mais que você, no seu trabalho hoje, você não esteja no caminho onde você queria estar, no pedestal onde você queria estar, se concentre em fazer seu melhor hoje. Faça seu melhor hoje. Não fica se preocupando. Quando será que eu vou conseguir aquele aumento? Quando será que eu vou abrir minha empresa? Ou quando será que esse algo vai chegar na minha vida? Se concentre no agora. Fazendo agora o melhor que a gente pode. Porque daí um certo dia foram lá,
ungido Davi como rei. Deus viu o coração de Davi. Ele não queria isso. Ele nunca pediu para ele por isso, mas Deus deu para ele. Deus deu para ele. E como Davi fazia o seu trabalho da melhor forma possível todos os dias, e acabou atraindo os olhares de pessoas de lá de dentro do palácio. E ele começou a tocar para o rei, porque falaram, olha, Davi é um menino excelente, tal. Convidaram ele para tocar para o rei lá dentro do palácio. Lá dentro do palácio ele já estava tendo pistas do destino profético dele. Já estava pisando onde ele moraria praticamente, dentro do palácio. Porém, ele nunca se preocupava. Você não vai ver Davi se preocupando com isso. Você vai ver alguém que confiava no Senhor. Quando ele foi perseguido, ele adorou o Senhor. Às vezes nós estamos passando por dificuldades tão grandes na nossa vida que a nossa cabeça ela começa a criar narrativas. Qual será a próxima estratégia que eu vou fazer para que eu consiga resolver essa situação? Ou se eu tentar isso e isso no meu negócio, eu acho que vai melhorar isso e isso. Ou se eu fazer isso no meu trabalho, vai melhorar isso e isso. Ou se eu falar isso aqui com o meu chefe, ele vai... Aí você começa a criar diálogos na sua cabeça consigo mesmo ou com outras pessoas no seu imaginário. Isso vai criando uma bola de neve de preocupação e vai te enchendo mais e mais e te deixa quase para explodir, te deixa com uma crise de ansiedade. Como é que nós vamos conseguir algo que a gente tem que ficar pensando tanto naquilo que explode a nossa cabeça? É mais provável que a gente não consiga. Não consiga porque nós vamos estar ocupados demais, se preocupando com aquilo e menos concentrado no que nós devemos fazer hoje. Deve fazer seu melhor no hoje. Nós devemos fazer nosso melhor no agora. Sempre. Quando for imposto por Deus algo em nossas mãos, devemos dar o nosso melhor com o que nós temos hoje. Porque se Deus vê que nós estamos fazendo o nosso melhor hoje com o pouco que nós temos, Ele vai ver que vai fazer no tempo certo, no tempo dele, da forma certa, e vai entregar coisas melhores na sua mão se você estiver preparado. Deus sabe de todas as coisas. Nós não devemos duvidar do poder de Deus. Se na Bíblia tem essa lógica do reverso, quanto mais você quer, menos você tem. Na minha vida eu percebi, toda vez que eu desejava muito, muito algo, eu acabava não tendo o que eu queria. Por quê? Eu ficava agoniado. Eu quero muito isso, eu quero. E acabava não acontecendo. Mas quando eu não queria, quando eu estava mais distraído, quando eu estava focado em outras coisas, esse algo acontecia. Simplesmente acontecia. Porque não simplesmente eu estava confiando em mim, mas no próprio Deus, demonstrando a minha confiança em quem de fato resolve os meus problemas. Quando nós confiamos em Deus e obedecemos o que Ele pede para nós, a nossa vida vai para o rumo certo, vai para o caminho certo. Você pode ter certeza, os projetos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que os nossos. Às vezes nós pensamos que um projeto nosso vai ser muito melhor, mas não, Deus pega, olha o teu projeto assim, não é isso não. Joga fora. Por quê? Ele sabe que no final desse projeto não vai te satisfazer, não vai ser o que tu queria de fato. Deus sabe até o que tu quer. Às vezes tu não sabe nem o que tu quer. De fato, Deus sabe exatamente o que você precisa. Então buscai antes o reino de Deus, essas demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas como lucro, porque você não vai mais estar se preocupando. E o lucro vai vir, você vai estar focado no seu agora, no seu presente, focado em cumprir a vontade de Deus, focado em confiar no Senhor, focado em se manter nos caminhos dele, e as coisas vão acontecer naturalmente. Você vai estar com as costas viradas para o mundo, mas você vai estar na presença de Deus, você vai estar voltado para as coisas do reino de Deus. Você vai estar aonde Deus quer que você esteja, buscando o reino de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus, busque o reino de Deus. Não é na força do nosso braço que nós vamos conseguir as coisas, muito pelo contrário. Às vezes nós tenta com a força do braço, nós batalha, mas não consegue ter. Eu percebi que quanto mais eu estava trabalhando, menos resultado eu tinha. E por que não faz sentido? Eu estava trabalhando, era justamente para me ter mais resultado. Mas toda vez que eu trabalhava, eu tinha menos resultado. Aí eu percebi, eu tô focado demais nas coisas desse mundo, eu tô preocupado demais. E Deus não quer que a gente fique preocupado. Deus quer que a gente confie nele. Nós não podemos confiar 99,9% em Deus. Tem que ser 100% em Deus. Nossa confiança tem que estar plena e totalmente em Deus. Num ponto de que se nós fosse lutar uma guerra, nós pudéssemos colocar Deus à frente dessa guerra. Assim como está escrito lá em 2 Crônicas 20, 21 a 22. O rei Josafá ordenou que os cantores fossem à frente do exército para louvar o
o Senhor. Enquanto eles cantavam, Deus lhe deu vitória. Eles estavam preocupados não, eles estavam concentrados em adorar a Deus no meio da guerra. Quando você estiver no meio da guerra, adore o nome de Deus, porque a hora certa de adorar a Deus é na crise, é em todo momento. Adore o nome de Deus. O peso tá grande demais, o fardo tá grande demais. Põe o joelho no chão, adore o nome do Senhor. Davi era especialista nisso. Quando Davi estava em crise, quando Davi estava sendo perseguido, ele adorava o nome do Senhor. Adivinha como terminou a história de Davi no final das contas? No final de tudo, morreu farto de dias, cheios de bens, com um sucessor no trono, que esse sucessor mais tarde foi o homem mais sábio da história. Nós vamos olhar, o final da vida foi muito melhor do que o começo da vida dele, e Davi sempre confiou no Senhor. Deus honrou Davi no fim de tudo. Quantas vezes nós corre tanto atrás das coisas e no fim da nossa vida só termina em morte, só termina em nada. Não é correr atrás de bagulho. Pra que correr atrás de bagulho? No fim de tudo, isso tudo aqui em cima dessa terra vai ser destruído. Vai ser destruído. Essas coisas que nós corremos atrás vão ser destruídas. E o que vai ficar de fato é a nossa intimidade com Deus. Por isso nós devemos simplesmente confiar no Senhor. No momento certo vai acontecer. Ele vai dar quando você estiver pronto. E quando você não estiver preocupado com isso, quando você não estiver desejando tanto isso, Ele vai dar o desejo do seu coração. Quando nós esperamos em Deus, tudo que vem depois é lucro. Quando você confia no Senhor, você já tem tudo, porque Ele é tudo. Ele preenche tudo que você precisa. E naturalmente Ele vai te dar. Não significa que você vai fazer um trabalho negligente ou que você vai parar e simplesmente largar tudo de mão e desistir. Mas significa que você vai estar confiando 100% no Senhor. 100%. E quando você confia 100% no Senhor, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando Deus confiar algo em suas mãos, se concentre em fazer o melhor no agora, não fica se preocupando com o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. Não é simplesmente assim. Quando Deus quer te dar algo, Ele vai te dar, não se preocupa. Quando Deus tem uma promessa, uma palavra na sua vida, Ele vai te dar. Deus tem tantos planos para nós. Ele quer que nós prosperem ainda aqui em cima dessa terra. Mas o nosso problema é que nós se preocupamos demais. Às vezes nós quer tanto uma família boa, nós quer tanto ter algo, mas nós não confiamos o suficiente nele. A confiança dele tem que ser plena e total, todo dia. Quando nós confiamos no Senhor e entregamos nossos caminhos na mão dele, ele nos concede a vitória que nós precisamos. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um vídeo. Espero que você confie mais no Senhor. No tempo certo ele vai resolver. No tempo certo ele vai agir na sua vida grandiosamente e que nós possamos entregar nossas vidas todo dia. Fiquem na santa paz de Cristo. Tchau.